Bom dia, paz e bem, juntas e juntos novamente. Sou a monja Kokai do Zen Budismo e hoje a gente vai conversar mais um pouquinho. Eu quero compartilhar e dividir com vocês que eu estou atravessando um momento delicado. A essas alturas do campeonato, a minha filha contraiu Covid. Ela é médica, ela foi vacinada no final do ano passado, então o prazo, acho que de validade da vacina estava meio que vencendo, ainda não chegou a terceira dose, apesar dela ser médica da área da saúde. Então, quando esse vídeo chegar até vocês, eu espero que a situação, e tenho bastante confiança que vai estar se encaminhando para plena recuperação. A gente sabe que isso é demorado, ela está internada desde quinta-feira e está chegando, está no pico, como dizem, mas eu estou esperando que fique nesse platô e que a situação comece a se estabilizar, né? Mas ela está sendo muito bem cuidada, está no oxigênio, mas não, a saturação está boa. Mas o que eu estou querendo compartilhar com vocês, o que tem a ver com a nossa reflexão? A pergunta é como reagimos, que refúgio tomamos, a quem recorremos quando as situações tão adversas acontecem, e esse tem para nós mães, todas as mães, todos os pais sabem que é uma grande dor ver os nossos filhos doentes, né? E a gente está nessa pandemia, os 600 mil mortos, e aí de repente você está dentro de uma realidade que a gente sabe não acontece só com os outros, ninguém está livre, né? Mas aonde nos refugiamos? Como lidamos com situações onde às vezes não tem onde a gente se agarrar, né? Hoje foi um dia que a gente teve o nosso dia de retiro, né? Eu, mais do que nunca, busco um olhar com muita devoção para esse refúgio, né? Que o refúgio no budismo são as 3 joias: o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda é um título, né? Quer dizer, o desperto. É essa possibilidade, esse potencial que todos nós temos de despertar, né? De desenvolver, adentrar, realizar sabedoria, né? Sabedoria que não é só conhecimento. Conhecimento também é importante, mas tem um nível que ultrapassa, que transcende, que é sabedoria, para a gente poder atravessar com paz, serenidade e tranquilidade o oceano da existência. E a gente sabe que tem momentos que esse oceano é muito profundo, tem muita turbulência, e a gente precisa desenvolver meios hábeis para poder atravessá-lo. E para isso a gente precisa de sabedoria, né? Então, não é só esse Buda histórico que a gente se inspira, né? Tem nele um modelo, né? Uma inspiração. E todos os ensinamentos que Shakyamuni, Buda e todos os seus sucessores dentro dessa linhagem que não se perdeu desde Shakyamuni Buda. Então eu represento a 93ª geração, né, de discípulos que estão nessa linhagem, eu como discípula de Monja Koen, né? Sendo um recipiente para receber esses ensinamentos e transmiti-los, né? Colocar esses ensinamentos a serviço de todos, né? Para que também possam se entenderem que querem tomar isso para si, que se identificam, que funciona para si mesmo, né? Para poder ajudar, né? Ter referenciais seguros, sólidos, que possam nos estimular e nos facilitar nesse adentrar a sabedoria, né?
né? Tem então esses ensinamentos que são o Dharma. Os ensinamentos de Buda são os Dharma. Então, o primeiro refúgio é Buda, Dharma e Sangha, que é a comunidade de praticantes. Então, em momentos assim de adversidade como esse que eu estou atravessando, poder contar com esse refúgio é muito importante, né? Mas assim, não é um refúgio onde eu deposito todas as minhas, claro, esperança sim, a gente sempre tem esperança e sempre deve manter a nossa esperança a partir de um olhar adequado e crítico da realidade, né? Não aquela esperança pueril, né? Às vezes com pensamento mágico, do pensamento positivo, não, fé que tudo vai se resolver, né? Não é isso. É ter fé, devoção nos ensinamentos e de que a realidade ela se impõe, ela se coloca e a fé às vezes num corpo espiritual é para a gente até poder aceitar com mais serenidade e paz aquilo que a gente tiver que viver, né? Porque muitas vezes a gente tem que cuidar para não ficar regressivo, né? Porque a nossa civilização vive e já viveu muito épocas assim de pensamento mágico, tipo assim, vou fazer oferendas, vou sacrificar um animal, que tudo vai dar certo, que vai chover, que a colheita vai ser próspera, que vamos ter sucesso, felicidade e o que não haverão frustrações, né? Não se trata nada disso, mas cada um, em momentos difíceis, a gente recorre, né, a energias espirituais na esperança da gente poder atravessar. Eu, pessoalmente, esses refúgios que eu tomo é para não descompensar quando as coisas estão muito difíceis. Respiro, confio na existência, na vida acima de tudo e que ela flui incessante, né? E que a renovação da vida ela acontece de uma maneira e outra, independente do que eu penso, do que eu desejo, do que eu quero. Falando nisso, eu quero falar um pouquinho mais sobre algumas recomendações para a gente poder adentrar a sabedoria, né? E que a vida como ela às vezes vem com alguns elementos surpresa que nos colocam à prova, né? Então, hoje eu falei um pouquinho sobre os ensinamentos de Bodhidharma. Bodhidharma é o fundador. Quem conhece artes marciais, Kung Fu, já ouviu falar do Bodhidharma. Foi lá no século 5, 6 que ele era um Brahmane e já com uma idade avançada, ele levou o budismo da Índia para a China. Então ele é o 28º na linhagem do budismo, né? E ele é muito importante na nossa linhagem, deixou ensinamentos muito sábios, né? E ele era conhecido como o monge que fazia meditação de frente para uma parede. E é dali que veio até hoje a meditação do Zen, em frente a uma parede para ter o quanto menos de distração melhor, né? Mas ele dizia que uma das maneiras assim de adentrar o caminho, de se iluminar, de fazer contato com a sabedoria perfeita, era não desejar, abrir mão de querer, de ter sempre expectativa que as coisas aconteçam né, como quer, como deseja que aconteça, que abrir mão de desejar, né? De não querer nada. Inclusive, quando a gente senta para meditar, é apenas sentar. Que seja uma prática sem esforço.
Apenas sentar e ficar fazendo zazen, que é o nome da nossa meditação, sem intenção de ganho, sem intenção de perda. Nós ocidentais precisamos aprender muito sobre isso, porque se a gente é difícil a gente parar e tirar um tempinho que seja 5 minutos para fazer meditação. Como é difícil parar. A gente sempre está acelerado, distraído, fazendo alguma coisa, né? Por isso que a comunidade é tão importante, a terceira joia, porque um dá apoio e força para o outro, né? E já é tão difícil parar, e quando para, vai sentar, tem que parar ali sentadinho também, né? É parar para sentar e sentar parado, ficar parado quando está sentado, né? E aí, quando a gente senta, a gente vai fazendo e adentrando esse exercício, porque é na sutileza, esse olhar de você para você mesmo, e um olhar assim com sinceridade, né, de poder e desenvolvendo essa capacidade de abrir mão de expectativa, de intenção de ganho, né? A gente vive numa sociedade consumista, né? E que tudo tem uma intenção de ganho. Se eu pago, eu obtenho. Se eu não pago, eu não tenho direito a isso. Enfim, né? Cada um acho que sabe bem do que eu estou falando. A gente sempre está articulando o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, ganhos e perdas, né? E no treino, na prática do budismo, na prática zen, a gente deve se abster disso. E outra coisa que Bodhidharma falou, eu acho isso tão interessante, né? Isso no século 500 e pouco lá, né? Da Era Comum, que a gente deve aceitar as injustiças de coração aberto, porque a gente nunca sabe quando a lei do retorno. Ele tá falando de karma, né? Isso é uma influência bramânica dos Vedas, né? Que a gente nunca sabe quando a consequência vai vir. E a gente diz que karma tem ação e reação. Quer dizer isso, causas e condições. É como se fosse uma lei da física, né? Se eu jogar uma bola vermelha na parede, vai voltar uma bola vermelha, ela não vai voltar de outra cor, né? E a lei da causalidade. E isso pode vir, se diz que o karma, o retorno acontece logo em seguida, ou nessa vida, ou numa próxima vida, ou em gerações futuras. A gente tem o karma individual e o karma coletivo. Por exemplo, isso que a gente está tendo agora, aquelas nuvens de poeira que está acontecendo, é assustador, né? Mas isso é um retorno kármico, né? Do uso do solo de uma maneira irresponsável, e aí acaba gerando isso, é o resultado de nossas ações, que são coletivas, né? E que já vem de tanto tempo, e aí as próximas gerações vão herdar muitas vezes as consequências de atos e ações coletivas que devem ser repensadas, e assim também na nossa vida, nos nossos karmas individuais, né? Então eu achei isso tão interessante, é muito sábio esse ensinamento, e a gente é desafiado realmente quando tem que viver uma situação de injustiça. É muito doloroso, né? Então às vezes se não tem a maneira mais pacífica para si mesmo, não digo aceitar a injustiça, né? Mas quando às vezes acontece de pequenos atos a gente se sentir injustiçado e vai lá e briga. Às vezes é mais sábio você engolir essa injustiça, ok, passou, né? Passar por cima, né? Transcender a ela. Isso é um ato de coração aberto para poder acolher a vida, né? Por hoje nós vamos ficando por aqui. No próximo encontro eu dou notícias para vocês, e
fiquemos todos bem. Que a nossa reflexão se estenda a todos os seres e que possamos todos nós despertar para o caminho iluminado.